que tinha conhecido na empresa júnior, que estavam fazendo outras coisas na vida também, e estavam se formando, né? E aí, amigos que você se preocupa, e aí, cara, pô, você se formou, aí como é que tá a vida? Aí ele, mano, não consegui nem emprego ainda, cara. Tô esperando aquela proposta de estágio lá do programa de trainee, mas sei lá, vou trabalhar com outra coisa. E aí o que acontece? A pessoa passa 5 anos, no mínimo, tá? Porque normalmente em engenharia a galera se forma mais do que isso. No mínimo 5 anos, com dificuldade do caceta, mano, estudando cálculo todo dia, essas coisas que eu te falei, pra conseguir ter finalmente o diploma e, cumprindo todos os crachás que a sociedade impôs, finalmente viver bem, tá bem de vida, e não consegue emprego. Ou então, se consegue, vai ser desrelacionado à área do qual ela se formou. Ou então, se consegue, vai ser para ser contratado numa posição inferior daquilo que o diploma dela teve. Por exemplo, um engenheiro que é contratado como analista, porque existem muitos outros engenheiros muito mais experientes que estão aceitando ganhar o piso de um engenheiro recém-formado. Mas por que isso acontece? É porque os empregadores são seres opressores capitalistas que querem o mal de todos e estão desesperadamente procurando lucros? Não, cara. É lei da oferta e da procura, pô. Lei de livre mercado. A gente não tem pessoas suficientemente aptas a abrir empresas para absorver toda essa demanda. Existem mais pessoas se formando do que empresários criando empregos. O que acontece? O valor que essas várias pessoas têm ao se formar diminui, é pequeno. É uma simples defasagem de lei da oferta e da procura. E eu acho que nessa defasagem, me permite me interromper, é a formação dessas pessoas. Existe, da mesma maneira que existe uma defasagem, existe uma carência em alguns segmentos da sociedade. Por exemplo, como que você descobre, por exemplo, sei lá, que desenvolvedores talvez não, desenvolvedores é uma dificuldade, mas profissionais de Product Owner. Legal. Como é que você vai descobrir um Product Owner hoje? Depois que ele sai da faculdade. Depois que ele sai da faculdade? Não vai. Então, a minha pergunta é, o sistema de ensino brasileiro está completamente falido? Então. Eu sei que é difícil. Eu não quero que ninguém tire isso meu de fora de contexto, entendeu? Tá, mas eu acho que é o seguinte, cara. A nossa sociedade valoriza um modelo de ensino que foi criado para suprir a necessidade de uma sociedade de 150 anos atrás. Por quê? No modelo de revoluções industriais, onde as máquinas estavam tomando conta do processo produtivo, os artesãos deixavam de tomar conta do processo produtivo e davam lugar à esteira de produção, o que aconteceu é que os empresários, os detentores dos bens de produção, eles precisavam de pessoas com cabeça apta a trabalhar de uma forma segmentada, repetitiva e cíclica nas suas indústrias. Ou seja, o modelo de ensino foi pautado, foi criado para suprir essa necessidade, para formar pessoas que tinham cabeça de saber como atuar numa esteira de produção. Ou seja, pessoas absolutamente especialistas. O reflexo dessa criação a gente vê até hoje. Hoje, quando você vai fazer medicina, você passa 6 anos na faculdade de medicina, depois você passa mais 5 anos na residência. Cada dia que passa, você se torna mais especialista. O que acontece? Ou eventualmente mais obsoleto. Ou eventualmente mais obsoleto. Porque é um meio tão nichado, é um mindset tão preparado com um formato antigo, né, de 150 anos atrás. Como é que você vai ter senso crítico para ver o que está acontecendo no mundo e se adaptar às circunstâncias? Você sabe fazer aquilo? Faz isso daqui desse jeito aqui. Eu faço esse jeito aqui, eu aprendi. Agora faz desse... Não, esse daqui eu não sei. Não, mano, a ideia é pensar que hoje as demandas do mundo são completamente diferentes daquelas de 150 anos atrás. Claro. A gente tem outros problemas. A gente não vive mais na indústria. A gente precisa de pessoas que têm cabeça pensante, que conseguem identificar os problemas do mundo e tirar conclusões sobre o que fazer para resolver esses problemas. Como é que você consegue... Cara, isso é a cabeça do empreendedor. Só que as pessoas falam, eu não quero empreender, não é para mim. Irmão, empreender é qualquer um. E empreender não é simplesmente você abrir um CNPJ, cara. Empreender é uma filosofia de vida. É você tapar do que está acontecendo no mundo. É você ser cético para entender a causa do que aquilo que você viu ali gerou. Então, o que gerou aquilo que você está vendo? Quais são os impactos que isso tem no mundo? Existe alguma coisa que você individualmente pode fazer para melhorar? Da sua parte, sabe? Porque quando você é um ser pensante, você olha numa perspectiva muito mais macro. Você deixa de ser um ser absolutamente egoísta, individualista, e você passa a pensar no todo. Isso é muito bonito de pensar, mas é algo que a gente não é ensinado. Tendo em vista esses dois problemas, esses dois pilares, educação financeira e defasagem do conhecimento relacionado a negócios que a gente não tem, eu pensei, putz, mano, eu tive o privilégio
de aprender sobre essas duas coisas. Uma por causa de uma tragédia que aconteceu com meu pai, a outra por causa de um acaso, de eu entrar na faculdade e me deparar com esse processo seletivo que eu achei que fosse legal de eu participar.